Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Andréa Pedroso, professora, bióloga, mestre e doutora em Biodiversidade Vegetal e Meio Ambiente pelo Instituto de Botânica de São Paulo. Eu estou no mundo das plantas desde 1998 e aqui na internet eu ensino profissionais que precisam aprender sobre as plantas, com técnicas e uma metodologia específica que desenvolvi ao longo dos anos. Se você caiu nessa aula aqui pelo tema, tá caindo de paraquedas, olha só que bacana, aproveita, se inscreva, deixa seu like e venha para o Biodiversidade em Fatias. O Biodiversidade nasceu com o meu sonho de espalhar o conhecimento fora do ensino tradicional, com aulas totalmente diretas e funcionais para as pessoas, para que elas consigam entender, compreender a forma e a função das plantas que estão ao seu redor. Sair dos livros. Sai dos livros e vem para o mundo, que aí você consegue enxergar um pouquinho melhor. Beleza? O que eu vou precisar de você? Além da sua curtida, do seu compartilhamento. Aqui embaixo tem todas as informações sobre os meus cursos, sobre a minha mentoria. Tem um grupo de estudos, de avisos que eu coloco lá no WhatsApp, que eu vou orientando os alunos com novidades e eles vão escolhendo os temas das nossas aulas. Eu estou também lá no Instagram com o @biodiversidade em Fatias, onde eu consigo mostrar muito mais detalhado toda a diversidade vegetal. O tema de hoje, o que nós vamos falar? Sobre um passeio no parque com uma botânica. Quem que gosta disso, hein? Fazer um passeio no parque, mas com um olhar diferente. Vou mostrar para você o parque aqui que eu tô na cidade de São Paulo. Eu vou mostrar para você um parque muito amado. Eu sou muito suspeita em dizer. E é o Parque do Ibirapuera. Imagino que vocês já tá aqui no título, né? Então, venham para cá. Eu vou diminuir o meu tamanho e vou mostrar para vocês um pouquinho dessa metodologia que eu utilizo. Outra coisa, caderno, caneta, vem comigo. Deixa eu diminuir aqui meu tamanho para que possamos conversar um pouco melhor. Vamos lá? Aqui, ó, aula 71. São 71 semanas que eu tô aqui, hein? Olha só, toda quinta-feira às 8 da noite eu tenho esse encontro com vocês, ó, para falar sobre um tema e colocar vocês na prática. O que nós vamos aprender hoje? Vamos fazer um passeio no parque, mas qual parque? Num parque muito famoso, no Parque do Ibirapuera, que fica aqui na cidade de São Paulo. E vamos fazer o quê? Olhar as espécies vegetais e buscar, vamos buscar vamos buscar as formas, ou a morfologia, que é o estudo da forma, buscar as formas mais variadas possíveis dos órgãos vegetais, dos órgãos vegetais e dessa diferença de forma, desse diferente mais variadas, dessas formas mais diferentes possíveis e também dos seus diferentes portes, né? Vamos pôr aqui com os tamanhos e distribuição ao longo do parque. Vamos lá? Primeiro, vamos procurar essas espécies, vamos procurar essas formas, olhar, tirar. Vocês já ouviram falar nesse termo aqui, ó, impercepção.
botânica que antigamente a gente chamava de cegueira botânica, não falamos mais esse termo, mas a impercepção botânica nos mostra o quê? A capacidade de colocar as plantas como protagonistas e não apenas como um cenário. Então vamos lá olhar. Deixa eu mostrar para vocês primeiro aqui o Parque do Ibirapuera. Ó, eu tenho aqui deixa eu colocar ele mais para cá. Aqui, ó, eu tenho uma visão do mapa e olha o tamanho dele na cidade de São Paulo, né? Olha, ele é bem localizado, né, na cidade aqui na Zona Sul. E se você for pensar, essas ruas aqui, ó, ao redor, ele é lotado por uma intensa movimentação de carros, né? Aqui essa amarela, se vocês podem ver, não sei se vocês são aqui de São Paulo ou não, é uma das vias principais que liga o corredor norte-sul. Então, ele dá uma bela passada aqui no parque. Vou colocar em modo de satélite para vocês enxergarem um pouco mais. Olha, vou pôr aqui para vocês terem uma ideia de como ele é. Olha só, o parque em si. O que tem dentro do Parque do Ibirapuera? Tem tanto a parte que é mais de lazer, esportiva, de sossego, que o pessoal vai meditar, fazer essas coisas todas, de descansar, ficar jogado na grama, como também a parte cultural, educativa muito forte. Temos aqui vários museus dentro do parque. Olha só, temos, sabe a Bienal? A Bienal está aqui dentro do Parque do Ibirapuera. Tem também o Museu Afro, que está aqui dentro. Tem a Oca, que é uma região, um local onde tem várias e várias exposições ao longo do ano que vocês podem vir e aproveitar, né, para conhecer um pouco mais. Tem o auditório do Oscar Niemeyer, tem o pavilhão japonês, tá? Do outro lado, mas que a gente ainda fala que meio que agrega ao parque, tem o Museu de Arte Contemporânea, bonito pra caramba, ó. Você tem que sair do parque, você atravessa a avenida, mas ainda tá numa região onde você consegue observar todo esse verde, tá? Vou fazer uma breve caminhada aqui, ó. Tem diversas portarias, tá? Vou entrar pela portaria 6. E tem também o Viveiro Manequinho Lopes nessa região aqui, ó. Bem nessa região, que vem na República do Líbano, que também é uma avenida muito importante aqui de São Paulo. E dentro desse viveiro são produzidas mudas que vão arborizar a cidade de São Paulo. Tem também aqui a Uma Paz, que é uma instituição onde oferece cursos para as pessoas de capacitação, também eles oferecem. Tem o herbário municipal, tudo aqui dentro. Mas vamos entrar pelo parque. Vou entrar aqui no portão 6, tá? Vou colocar aqui e vou dar uma geral para vocês, olha só. Então a gente entra aqui e começa a observar, olha essa diversidade que tem aqui, né? Olha só, apesar de estarmos numa região de Mata Atlântica, né? Tem um fragmento, né? Eu tenho espécies aqui que foram introduzidas, né? Principalmente nessa região aqui de baixo. Olha só, aqui a gente tem o Viveiro Manequinho Lopes, mas principalmente nessa região aqui, ó. Essa região onde ficam próximo à República do Líbano, isso aqui tudo é praticamente de eucalipto, que foi uma árvore introduzida aqui, porque essa área era uma área onde vinham os animais e eles tomavam água, que era um charco, e depois eles iam para Vila Mariana, pro Matadouro. Então essa área aqui era inundada mesmo, onde eles paravam para fazer um pit stop, para poder tomar um pouco de água. E aí nessa região agora eu tenho uma região com muita eucalipto,
né? Eucalipto é uma espécie onde você consegue absorver a água do solo, né? Então ele foi colocado aqui. Tem algumas espécies de pau-brasil e só de vocês olharem aqui de cima dá para perceber esse contraste, essa diferença de coloração de verdes. E quando eu penso nisso, mais do que as formas, tá certo que a distância está muito grande, mas você consegue observar que tem formatos diferentes, tem colorações diferentes, existem espécies diferentes nesse lugar, né? Então, justamente desse pedaço, eu vou colocar aqui o bonequinho pra gente andar, só para vocês terem uma ideia de como ele é esse pedaço, né? Essa diversidade que tem. Eu tenho aqui aquela região lá de cima que eu tava mostrando. Se eu for olhar aqui, ó, eu tenho ipês, tenho alguns ipês, tenho jaca, tenho bastante pé de jaca circundando e tenho os eucaliptos. Olha só, tem os eucaliptos aqui embaixo, né? Nessa mais para mata. É toda uma região que foi introduzida. Essa espécie foi introduzida. Ela não era originalmente do parque em si. Só para vocês observarem. Olha só, toda essa região. A gente chama de bosque de eucaliptos. É muito bacana você observar isso, né? E ver que ao redor, né, que está compondo esse chão, não tem praticamente nenhuma outra espécie, né? Porque eles têm aí um mecanismo onde eles inibem a germinação de outras sementes. Mas isso é um assunto para uma outra aula, que você consegue observar olhando no próprio ambiente, você consegue ver o conhecimento no próprio ambiente. Tem aqui, ó, mais um pouquinho deles, ó, um pouquinho dos eucaliptos e depois aqui temos outras espécies, olha, com diferentes portes, né, diferentes portes arbóreos, diferentes tamanhos, se você for ver. Vamos pra, opa, vamos gente, anda aqui, olha os diferentes portes de espécie que eu tenho aqui. Isso é uma coisa extremamente importante que você observa, né? Eu tenho uma imagem aqui do meu arquivo particular dentro lá do parque, nessa região. Deixa eu mostrar a região para vocês, que daí eu acho que fica um pouquinho mais fácil para vocês localizarem. É aqui perto do manequim, do viveiro do manequinho. Eu espero que eles tenham, o pessoal do Google tenha colocado, porque é uma região aqui, ó, a Praça Burle Marx. Ela é muito bonita e eu vou mostrar ela para vocês, tanto pelo Google, olha, por aqui, ó, por essa divisão. Essa foto aqui, pessoal, é de março de 2011, tá? Essa região da Praça Burle Marx. Março de 2011. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um IP roxo e um negócio, eles chamam bonito agora, que eu aprendi os nomes, que eu tô trabalhando com o pessoal lá do Instituto Federal da Arquitetura, que é o pergolado. É o pergolado, mas que a gente chamava de caramanchão, cheio de primaveras, muitas primaveras. Então, isso aqui, ó, eu quero que vocês observem só esse pedaço da praça, o centro da praça, tá? De 2011. E agora ela, a gente tá em 23, agosto de 23. Olha como ela está. Aqui, as flores do IP. Opa! As flores fechei a janela porque tá chovendo. As flores do IP aqui, todinha, caíram, não tem flores, não tem folhas. Eu tenho as primaveras aqui, floridíssimas, e algumas palmeiras aqui, ó, já com essa parte reprodutiva muito destacada, que a gente consegue enxergar essa região. Vocês percebem isso? Como é completamente a fisionomia
vai mudando da vegetação ao longo do tempo. E isso é muito importante quando você vai fazer um passeio. Você tem que olhar, anotar, pegar no seu caderninho e colocar, olha só, em agosto ela fica desse jeito, mas em setembro ela tá de outro jeito, em outubro, nossa, que diferente, né? E aí se eu for lá para março, tá completamente diferente, olha só. Aqui dá para ver um pouquinho melhor a primavera todinha florida, que fica cobrindo esse pergolado, bem bonito. Essa planta que muita gente acha que a primavera é uma árvore gigantesca, e ela não é uma árvore gigantesca, você consegue observar aí. Tem gente que acha que primavera é uma planta rasteira, dependendo, porque só vê nos muros, você não consegue observar desse jeitinho. E aqui, ó, vocês conseguem ver que tem o tronco da primavera, olha só, o tronco da primavera. E aí ela vai se espalhando, se ramificando, né? Então, quando você vai para um lugar desse, você consegue observar um pouco melhor. Olha aqui nessa outra foto, que dá para ver direitinho, né? Você consegue, ó, eu tenho mais uma aqui e outra aqui, ó, e outra aqui, né? Mais uma aqui embaixo e todo o suporte do pergolado, onde você enxerga melhor, consegue entender direitinho como é que é a espécie vegetal. Aqui nesse meu álbum a gente tem diversas imagens, tanto da parte reprodutiva, que ó, eu vou colocar aqui, ó, vamos colocar aqui, que é muito importante, os órgãos vegetais, que se dividem nas partes vegetativas, que são raízes, caule e folhas, e a parte reprodutivas, que são as flores, os frutos e sementes, tá? Então você consegue ver essa divisão entre um e outro quando eu mostro aqui. O que salta aos nossos olhos é a beleza da coloração das flores, das formas. Eu tenho aqui, olha só, essa coisa maravilhosa dessa planta lá também no que eu mostrei para vocês em frente à Praça Burle Marx. E quando eu paro para olhar a estrutura dessa flor, né? A flor de São Miguel, que é o nome que a gente fala, o nome popular dessa espécie. Você olha, você fica perplexa de ver são várias flores juntas, né? Uma inflorescência e com esse aspecto, com essa coloração, com essa distribuição. Então são características, isso é a coisa mais importante, né? Quando você passeia com uma botânica e monta, você tem que colocar aqui, ó, no seu caderninho, ó, no caderninho, que eu escrevo até aqui, você tem que colocar as características observadas. Aí você anota tamanho, coloração, né? E aí quanto mais você distinguir cada um desses órgãos, mais consistente fica a sua planta, né? A sua observação deste vegetal, e assim você consegue delimitar aquele conhecimento, você consegue transformar o nome daquelas estruturas, o nome daquelas diferentes observações que você fez numa linguagem certa, que é uma linguagem botânica. Aí você vai para uma segunda fase. Na primeira fase eu quero que vocês coloquem isso: tamanho, coloração, textura, cheiros, porque isso tudo é muito importante, gente, é muito importante. São características que você observa ali, ó, no ao vivo.
que depois quando você vai buscar nos livros, né, nos checklists, nas coisas todas, vai estar tudo muito bem detalhado e fica mais fácil para você reconhecer, ver essas diferenças que tem nos órgãos vegetais. Então você olha primeiro, dá para ver raízes, eu consigo ver raízes aéreas, eu consigo ver se elas não são aéreas, se elas são de outro formato. A parte do caule, como é que esse caule, ele é todo retorcido, ele não é retorcido, qual é o tamanho dele, fazer uma projeção em diâmetro, em altura, né? Diâmetro, quando a gente fala principalmente de caule, tem aquele que falam de DAP, que é o diâmetro da altura do peito, 1,30 m mais ou menos, você vai lá e mede o diâmetro para saber. E observa a textura da casca, vê se tem cheiro, observa outras formas de vida que estão ali ao redor. Se eu vou mostrar aqui para vocês, cada uma dessas plantas, né, tem o seu próprio ecossistema. Deixa eu mostrar aqui, deixa eu procurar uma de bem pertinho para vocês observarem. Olha só, por exemplo, essa casca aqui, essa aqui é um pau-ferro. Olha como é que é isso aqui, ele vai descascando. Aí são características que eu vou dando tique e ficam mais fáceis quando eu for para um outro ambiente observar. Eu sei que mais ou menos, olha só, o que pode acontecer com essas plantas. Olha o tamanho do diâmetro dessa aqui e dessa outra e dessa aqui. Olha o porte que ela tem, a altura que ela tem. São características bem diferentes. E aqui, olha só, é isso que eu queria que vocês vissem. Aqui, duas coisas muito importantes. Aqui, ó, é uma foto lá do bosque de eucaliptos. Olha como são os eucaliptos, né? Eu tenho aqui vários, olha só, tem dezenas aqui, né? Se você for ver a característica do caule, eu consigo observar direitinho. Folhas, tá muito alto, isso não dá para observar. Eu não consigo enxergar, né? Se eu não tiver um acessório junto, né? Um caminhãozinho, isso a gente não vai passear com um caminhãozinho desse, seria bom, né? Que daí você sobe, consegue observar de perto, mas aqui você tem uma ideia de como é que é a parte principalmente caulinar dele. E você observa, por exemplo, nele, dificilmente você vai encontrar isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Essa variedade de vida no seu caule. Praticamente lá, a casca lá, ela é lisa, ela tá sendo descascada, ela tá sendo puxada. Depois a gente pode entrar numa aula muito específica para falar toda a nomenclatura da casca, né? Podemos falar de o que é casca, o que é ritidoma, essas coisas todas. Mas aqui eu quero variedade, que é um passeio no parque. O que eu consigo enxergar aqui de diferente? Quantas espécies vegetais, né? Variedades de espécie que eu tenho nessa foto. Só para vocês imaginarem. Pensa aí comigo. Para o vídeo e pensa. Quantas são? Olha só, eu tenho a árvore, eu tenho essa estrutura aqui que são, ó, se eu for pôr mais perto, os líquens, tenho aqui musgos e tenho aqui outras que são algumas epífitas que também ficam. Olha só, eu tenho só nessa região 4 tipos diferentes de espécies. E eu observo isso como? Com o olho ou com a minha câmera do próprio celular. Nem falo para vocês pegarem uma câmera fotográfica ultra moderna, não. Eu quero você com o material que está no seu dia a dia, que é um celular. Uma lupa, você consegue enxergar direitinho com uma lupa. Eu sempre levo a minha lupinha, tá aqui no canto, olha só. Sempre coloco a minha lupa para poder enxergar isso aqui. Essa foto não tá mostrando nenhum animalzinho que tá, mas provavelmente eu também tenho outros seres vivos que dependem. Então eu posso falar que cada uma dessas árvores é um ecossistema, tem vida.
E isso talvez seja a parte mais tocante, que quando a gente fala que cai uma árvore, não cai somente uma árvore. Pare para olhar delicadamente cada uma delas. Descreva cada um dessas formas de vida que vocês estão observando aqui. Descreva cada uma delas: cor, cheiro, tamanho, como elas se comportam, como elas se distribuem. E aí sim eu vou ver se são espécies diferentes, em quais grupos que elas estão inseridas. Primeiro eu quero esse olhar, o olhar de amor, o olhar de parar, desenhar, sentir a textura, escrever detalhado, bem passo a passo. Tá certo? Que mais que tem no parque? Olha só. Eu tenho diversas formas. Olha aqui. Caiu uma flor do eucalipto. Olha só. Olha a flor do eucalipto que caiu. Olha o tamanhico disso, perto da minha mão. Uma florzinha muito pequena, perto do tamanho da árvore, né? Do porte da árvore que tem. Vai coletando, vai olhando esse material, vai sentindo esse material ao longo. Você vai ver diferentes formatos, né? De flores. Essa aqui é um formato de flor que a gente viu aqui, ó, que é a flor do eucalipto. Posso ver uma outra flor aqui, ó, que é, olha esse formato aqui, ó, um formato, não parece um hibisco? Parece um hibisco, mas essa aqui é um malvavisco. Se eu olhar, ó, com mais detalhes, olha a distribuição, olha esse amarelinho ao redor, estão vendo? Tudo grão de pólen, tudo pólen, né? Que tá aqui. Olha só, eu tô vendo essa parte toda. Que será que parece isso aqui? Que parece aquele negócio que a gente limpa a planta, limpa a planta não, que limpa a casa, como que chama? O espanador. Olha só que diferente, que bonito. E esses negocinhos, o que são? Fotografe, registre, aproveite o material que você tem em mãos, né? Estamos aí, o nosso celular tem que estar ao nosso favor, de vocês fotografar para depois descobrir com calma, sentar. Não tente fazer isso tudo na hora. Vai olhando com esse olhar de curiosidade, né? Olha só, olha que bonito que tem ele aqui. Vou tirando, consigo ver o resultado na hora da foto e vou vendo essa diversidade de flores, né? Olha essa outra flor aqui, completamente diferente. Olha as diferentes morfologias. Como será que chama? Lembra aquela flor básica que é sépala, pétala, gineceu e androceu? Será que tá todo mundo aqui? Será que eles estão presentes? Fique olhando, fotografe e observe depois, né? Você olha aqui, por exemplo, numa árvore, né? À medida que vão surgindo novas folhas, as cores vão mudando, né? Olha só, logo que tá começando e depois ela vai ficando desse jeito. Por que será que acontece isso? Anota, né? Vai colocando esses detalhes. Olha os diferentes formatos de folha, olha só. Olha esse formato, este outro formato, né? Observe tudo isso, vá com calma. Olha essa então aqui. E essa aqui completamente diferente. Será que elas são do mesmo grupo? Será que não são do mesmo grupo? Será que ela tem flores? Olha essa aqui. Olha essa lindeza aqui. Que coisa mais bonita dessa flor espalhada no chão. Vá anotando tudo isso, vai observando. E essa aqui então? Olha isso. Como que será que chama? Vou colocando. Escolho a princípio. Eu coloco umas 5, 6 e aí eu vou atrás, né? Aí eu vou atrás para tentar descobrir o que é cada uma delas. Olha a diferença, olha o tamanho de uma com o tamanho de outra. Olha na mão como é que fica, ó, o tamanho da unha. A flor, se bobear, é do tamanho da unha, né? Olha as estruturas diferentes que tem. Como é que será que chamam isso, né? Essa outra também, né? Olha que coisa diferente. Vou observando. A vida é observar.
A vida é ver as diferentes, né? Sair do padrão e ir para a diversidade em si. Estamos no país onde tem a maior biodiversidade vegetal, então temos que olhar isso, ó. E boa parte a gente faz isso aqui, ó. As oficinas lá no parque mesmo, colocando a vida, observando esses detalhes e fazendo um passeio pela evolução vegetal. Como é que foram surgindo as plantas e essas estruturas foram aparecendo ao longo do tempo. Né? Isso tudo é dentro do Parque do Ibirapuera, gente. É muito bom você ir várias vezes no mesmo lugar, né? Indo várias e várias vezes no mesmo lugar, você consegue entender um pouco melhor, observar o comportamento dessa planta ao longo do tempo. Se ela vai aparecer flor, se não. Então, a coisa mais importante que eu digo para você é observar. Observar é o início de tudo, é o início de tudo. Tenha um caderno, observe isso e acompanhe, ó, um caderno. Observe as diferentes plantas em tempos diferentes. Monte um catálogo, isso, um catálogo. E depois, catálogo, e depois você entra nos mecanismos de busca, que aí é uma coisa muito importante, que temos muitas informações pela internet, mas as informações precisam ter confiabilidade. Eu preciso ter segurança no que estou olhando, no que estou observando, para poder falar que essa planta é tal coisa ou esta planta é determinada outra coisa, né? Uma diversidade linda, um caminho que você pode trilhar. Olha só o que eu achei aqui, gente. Olha o ipê roxo. Deixa eu dar o foco bonito. Não vai dar foco? Deu foco, meu filho. Olha o foco dele. Aqui, ó. Já tá quase caindo todas as flores do ipê. Ao longo do tempo, você consegue enxergar isso com muito mais detalhes. E consegue, sim, montar aulas práticas para os seus alunos justamente com as plantas que estão na sua região. Você não vai precisar vir aqui para a cidade de São Paulo para poder fazer isso. Na verdade, se você estiver aqui, já está um pouco mais fácil, que boa parte está identificada, mas outra parte não. Mas mesmo assim, eu quero você olhando o que tem ao seu redor. Ó, essas fotos estão um pouquinho mais definidas daqueles materiais aqui, ó, de líquens que estão na árvore, e aqui os musgos, olha só, os musgos com estruturas diferentes. Você consegue observar e montar. Uma das coisas a mais para colocar aqui, ó, seria o seu roteiro de garantia de aprendizagem. Você consegue reconhecer as plantas que estão ao seu redor. Você sai do livro e você consegue ver. E aí você dá o primeiro passo para identificar as estruturas presentes nas plantas observadas, para depois chegar na planta. Tá certo, gente? Isso é um grande passeio, uma aula prática do que a gente observa num parque. Nesse aqui, tivemos o privilégio de andar um pouquinho no Parque do Ibirapuera, aqui na cidade de São Paulo. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham deixado aqui, ó, isso aqui, mudar a vida de vocês, que é muito importante. Isso aqui, ó,
é o caminho para quem quer começar. E mesmo para quem já está caminhando, para quem já consegue ser independente, ter essa sequência é a coisa mais importante de todas. É extremamente importante. Você segue aqui uma sequência, você segue um método e faz com que isso seja replicável quando você vai ensinar alguém. Você já deu seu like? Já se inscreveu aqui no canal? Em breve vamos ter muitas novidades no Biodiversidade em Fatias, então eu agradeço muito a presença de vocês. Semana que vem, quinta-feira, às 8 horas, estarei novamente aqui com mais uma aula, para a aula número 72. E não se esqueça que no Instagram eu tô lá diariamente nos stories, conversando com você, fazendo pesquisas, porque essa aula quem escolheu foram vocês lá no canal de transmissão do Instagram, tá bom? Um grande abraços botânicos e até semana que vem.